Hoje nós vamos fazer o estudo do livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Nós, ao longo dos estudos que nós estamos realizando, nós verificamos que a igreja de Coríntios era uma igreja problemática. Era uma igreja fundada por Paulo, mas muito problema. E em 1 Coríntios, Paulo, a cada capítulo, ele vai tentando resolver um problema que a igreja tinha, precisava ser resolvida. Nós vimos no capítulo anterior que havia impureza dentro da igreja. Agora, no capítulo 6, Paulo vai tratar das questões do litígio dentro da igreja e também da imoralidade, ou seja, tinha contenda e imoralidade dentro da igreja. E Paulo vai dizer que isso é uma coisa inadmissível. Porque lá no mundo, lá fora, tudo bem, mas dentro da igreja de convertidos, não deveria ter, por hipótese nenhuma, contendas e imoralidade. Ou seja, no lugar da igreja influenciar o mundo está influenciando a igreja. Então, Paulo vai tratar dessa questão no capítulo 6, e ele começa dizendo o seguinte: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ele que está dizendo, olha, vocês dentro da igreja estão tendo contenda um irmão contra o outro. Dentro da igreja, entre convertidos. E no lugar de vocês sentarem e resolver essas questões entre vocês mesmos, né, vocês estão levando perante uns injustos, ou seja, pessoas que não são convertidas, perante os tribunais, ou seja, não perante os santos, entre vocês mesmos que são convertidos. Por que vocês não resolvem isso entre vocês? Por que é preciso levar isso para um tribunal, uma questão entre irmãos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar coisas mesmo. Nós sabemos que quando nós morremos, os que morrem em Cristo, a alma vai para o paraíso, está lá no altar de Deus. E quando Jesus voltar pela segunda vez, Jesus volta com os anjos e com a alma daqueles que estão lá no altar. E ele disse que também eles participarão do julgamento dos anjos, daqueles anjos caídos. Então, se nós vamos julgar, né? Ele diz assim, ou não sabeis que os santos vão julgar o mundo? Se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar coisas pequenas. Se vocês vão julgar uma coisa muito maior, que é julgar quando vocês voltarem acompanhado comigo, vocês são indignos de julgar coisas pequenas, mínimas. Ele diz, não sabeis que havemos julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Vocês vão julgar coisas muito maiores do que coisas pequenas e dentro da igreja. Então, Paulo aqui ele está censurando o litígio entre esses irmãos. Isso é inadmissível. Para a vergonha, entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituis um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês estão levando as querelas, os litígios para dentro dos tribunais e não tem aceitação na igreja. Ou seja, são pessoas que não têm o conhecimento de Deus, são pessoas que não foram regeneradas, são pessoas que não conhecem a palavra. Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Não existe entre vocês, dentro da igreja, um sequer, uma pessoa sábia que possa julgar no meio entre vocês, entre irmãos, as querelas, esse litígio?
Onde é que está o amor que Jesus ensinou? Devemos amar o próximo, né, como a nós mesmos, e amar o próximo como Jesus nos amou. Então, o predomínio do amor não está faltando nessa igreja. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Então, Paulo está dizendo, olha, só existir uma demanda, um litígio já é uma derrota. Porque era uma coisa que não era para existir entre irmãos, por hipótese nenhuma. Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, olha, é melhor você sofrer injustiça, é melhor você sofrer o dano do que você levar o irmão para a justiça, para o tribunal. É melhor que você faça isso, sofra o dano, sofra a injustiça, mas não leve para o tribunal. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Está dizendo que no momento que você está levando um irmão para o tribunal, um irmão em Cristo, você está sendo injusto. E ele está dizendo que os injustos não herdarão o reino de Deus. Olha aí, irmãos, a preocupação. A preocupação. Mas ele vai falar em outras categorias, né, de pessoas que também têm problema que não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, ele aqui coloca uma relação muito grande de pessoas que também não herdarão o reino de Deus. E ele começa dizendo os impuros, os idólatras, aqueles que vivem na idolatria, os adultos, aqueles que vivem no adultério, ou seja, que vivem tendo relações sexuais com a mulher fora do casamento, nem os efeminados, aqueles homossexuais. É isso que ele está dizendo aqui. Nem os sodomitas, aquele aqui lá de Sodoma, que viviam a vida profanando a palavra de Deus, nem ladrões, nem avarentos, aqueles que são gananciosos, nem bêbados, que vivem na embriaguez, nem maldizentes, aqueles que falam mal uns dos outros, nem roubadores, aqueles que tomam as coisas dos outros. Esse é um grupo também que não entra no reino de Deus. Tais foste algum de vós, mas vós vos lavastes, mas foste santificados. E aqui tem uma coisa boa, irmãos. Ele está dizendo, mas foste algum de vós, ou seja, esse grupo aqui, já aconteceu isso com eles. De ser adúltero, de ser roubou, avarento, embriagou, foi maldizente, mas vós vos lavaste, mas foste santificados. E aqui dá a entender que o único pecado imperdoável é blasfemar contra o Espírito Santo. Qualquer outro pecado é imperdoável. A pessoa fez tudo contra Deus. Ele tem perdão. E aqui nós vamos ver que, né, você passa a vida toda servindo a Deus, desde criança, e morre em Cristo. O outro já conhece na velhice, e o outro conhece na hora da morte. Né? E aí a recompensa não é por tempo. O que foi salvo na hora da morte, ele vai para o céu. Mas você disse, é justo, porque lá no céu, aquele que começou quando criança e morreu em Cristo, ele tem um galardão, com certeza. Vamos ter galardões no céu. A recompensa não é por tempo. Lembra dos trabalhadores da vinha, quando Jesus falou? A recompensa não era por tempo. Um trabalhou o dia todo, o outro trabalhou só um período, o outro trabalhou quase no finalzinho da tarde. E todos ganharam o mesmo salário, um denário. Assim é a salvação.
Um vai ter a salvação que começou cedo, outro no meio da meia-idade, outro na velhice, e outro na hora da morte. Mas terão a salvação sim. Agora, com certeza, terão a questão do galardão lá no céu. Ou seja, esses aqui, eles têm a oportunidade de salvação sim. Porque na hora que ele deixa a prática do pecado, passa agora a colocar a fé em Jesus Cristo, vão ter salvação sim. Nós entendemos que Deus abomina o pecado, mas ele ama o pecador, assim como nós. Nós não podemos condenar ninguém. Por quê? Porque, na realidade, nós temos que amar a todos. Agora, evidentemente, que nós não concordamos com as pessoas que vivem na prática do pecado, deliberado. Nós, mesmo regenerados, somos pecadores. Mas nosso pecado não é mais deliberado, ele é acidental. Mas fosse justificados com o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Essas pessoas aqui que ele está falando, avarentos, bêbados, maldizentos, roubadores, efeminados, homossexuais, adultos, eles tiveram um encontro, foram alcançados pela graça. Eles, na realidade, eles ouviram a palavra de Deus, reconheceram que eram pecadores, se arrependeram, e confessaram Jesus como Senhor e Salvador. E quando eles confessam Jesus como Senhor e Salvador, eles passam agora a ter fé e se arrepender. Eles foram regenerados e justificados pela fé em Jesus Cristo. E passaram agora a ser adotados da família de Deus. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele agora vai tratar de outro assunto, a questão da imoralidade. Né? E ele agora falou das contendas, agora vai falar da imoralidade. Ele vai dizer, a sensualidade é condenada. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aqui ele está dizendo que tudo é lícito, mas tem que ter o cuidado. Vamos pensar na comida. Você come e é lícito comer, é bom? Claro que é, mas você come desenfreadamente, sem regra, não agrada a Deus. O sexo é bom? Claro, mas você não pode viver dentro da prostituição, buscando o sexo demasiadamente. Tudo é lícito, mas tem coisas que você não pode se deixar dominar por nenhuma delas. E os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E aqui nós vamos entender que quando ele fala a questão dos homossexuais, ele também não está deixando de fora os heterossexuais. Porque, porém, o corpo é para a impureza, mas o Senhor é para o corpo. Então, da mesma maneira que o homossexual ele está condenando, ele também condena o homossexual que vive na prostituição, que vive no adultério, é a mesma coisa, não há muita diferença nisso. Há um pecado. É de Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Nós sabemos que a ressurreição de Jesus, ele traz para nós uma coisa muito grande, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, eu não estava nem sequer aqui falando sobre esse texto bíblico. A fé seria em vão, não haveria fé. Então Jesus ressuscita, sobe aos céus e manda o Espírito Santo. Mas Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo, ou seja, da mesma maneira que ele foi ressuscitado num corpo glorificado, nós temos essa grande esperança na segunda vinda de Jesus, que nós também ressuscitaremos num corpo glorificado. Essa é a nossa grande esperança de um dia estarmos com ele por toda a eternidade. É isso que ele está nos dizendo aqui. Pelo seu poder, ele vai nos ressuscitar na segunda vinda de Jesus. Não sabeis que, no versículo 15, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Ele levanta essa questão aqui da prostituição, porque lá na cidade de Corinto,
Era uma cidade cosmopolita. Tinha pessoas de várias nações. E existia o porto de Cencreia. E a tradição diz que tinha mais de 10 mil prostitutas. Chegando ao ponto de as mulheres honradas terem que usar o véu para poder diferenciar. Então, ele está dizendo aqui que quando você se une a uma prostituta, e aqui nós vamos entender que a palavra de Deus diz, Jesus tinha dito que quando o homem, no casamento, o homem se une à sua mulher, os dois passarão a ser uma só carne. Então ele está dizendo o seguinte, não sabeis que é o homem que se une à prostituta como um corpo com ela, porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ele vai dizer aqui, fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade pega contra o seu próprio corpo, ou seja, aquele que se une na impureza, na imundícia, na prostituição, ele está violando o seu próprio corpo. Porque os dois formam agora uma só carne. Mas ele vai dizer, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Quando nós ouvimos a palavra de Deus e recebemos o Espírito Santo, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Ou seja, ele é morada do Espírito Santo. Nós temos que ter muito cuidado com o nosso corpo, porque habita em nós o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus que habita dentro de nós é que nos guia, que nos fortalece em poder, nos revigora, nos dá força, coragem para enfrentar as adversidades. É ele que vai fazer com que a gente enfrente o dia mau. Esse Espírito Santo que nos sela, ele é o selo na nossa herança. Ele é que vai nos selar para que nós não venhamos apostatar da fé. E se um dia algum de nós passarmos pela grande tribulação, quando o último anticristo vier, se nós já estivermos por aqui, nós jamais vamos apostatar da fé. Por quê? Porque estamos selados. Esse selo é o Espírito Santo. É isso que ele está nos dizendo. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. E aí ele vai agora concluir esse capítulo dizendo, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificar a Deus o nosso corpo. Ele diz, nós fomos comprados por preço. Que preço é esse? É o preço do sangue de Jesus. Jesus veio, ele veio trazer a graça salvadora como fundamento da salvação. Ele se tornou maldito no nosso lugar naquela cruz. Sem a morte de Jesus, ninguém teria salvação. Outro naquela cruz morrendo não teria sentido, porque na cruz morreu Jesus com natureza humana, mas sem pecado. Por isso que ele pagou um alto preço, o preço dele foi a morte em nosso lugar, em nosso favor. Agora, pois, glorificar a Deus no nosso corpo. E quando Jesus voltar pela segunda vez, ele vai ressuscitar todos os mortos. Nós teremos um corpo glorificado e estaremos com Jesus por toda a eternidade. É isso que esse capítulo nos fala, irmãos. Que Deus continue nos abençoando sempre.